Bem, eu vou conversar agora com o advogado Eduardo Brasil, ele é membro do escritório Fonseca Brasil, e vamos falar sobre governança corporativa, algo muito em voga no momento de fusões de empresas, de consolidação de segmentos, e que a grande maioria das empresas na região norte não possui esse tipo de governança. Doutor Eduardo, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Obrigado pela oportunidade. Boa noite. É um prazer falar contigo num programa de alta credibilidade. Eu só agradeço a oportunidade. Eduardo, a grande maioria das empresas brasileiras, quase a totalidade aqui na nossa região, são empresas familiares. E aí a transparência fica comprometida para conseguir financiamento, para conseguir fusão, para conseguir venda e assim por diante. Aí surge a governança corporativa. Explique para nós o que você pode fazer numa empresa. Mauro, primeiro, a tua pergunta é muito oportuna e ampla. Primeiramente, posso te falar o seguinte: não só no Pará, mas 90% das empresas no Brasil são de origem familiar. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, que a grande maioria das empresas começam já na Bolsa de Valores, já capitalizadas na Bolsa, no mercado, as empresas aqui não. Elas começam com seu capital próprio ou através de financiamento bancário, geralmente de origem familiar. Esse é o grande ponto. E quando se fala em governança, é algo relativamente novo, mas isso vem desde 1987. Começou a falar isso no mundo, governança corporativa, nos Estados Unidos, lá com os casos clássicos. E no Brasil, isso se acentuou muito nos últimos anos. A governança corporativa nada mais ela serve como um pilar e, ao mesmo tempo, como execução do dia a dia da empresa, da companhia. Ela é um pilar porque é de onde todo o direcionamento da empresa deve surgir. Se você não trabalhar com os princípios da governança corporativa de forma adequada, provavelmente, isso também não é matemático, você vai ter problemas onde? Na sucessão da companhia ou dificuldade até para quê? Conseguir captação via novos sócios ou via recursos de terceiros, tipo banco, ou até para uma operação de fusão e aquisição. Então, a governança impacta todos os viés. Vamos supor, eu quero perpetuar a minha empresa. Ok, se eu quero perpetuar, eu quero que as gerações futuras venham trabalhar na companhia. Sem governança, isso é fadado em sucesso. Indo para a nossa realidade no Pará, as grandes empresas do Pará tiveram problemas sérios de domínio público. Isso por quê? Porque não tiveram um trabalho atilado de governança corporativa. Mas também ela serve para um processo melhor de fusão e aquisição. Se você tem governança, se você tem auditoria, se você tem prestação de contas responsáveis, por exemplo, tende a sua empresa a valer mais numa operação de venda. Isso são dados concretos. É uma transparência maior. E pelo que você diz, não tem idade da empresa para trabalhar a governança corporativa. Desde o surgimento dela, desde a fundação, ela já pode trabalhar com essa organização. Você pode trabalhar em todos os níveis, desde uma empresa, uma microempresa, claro, dentro da sua realidade, uma empresa limitada ou uma SA de capital aberto, uma sociedade anônima de capital aberto. Eu vou te dar um dado muito importante para a empresa grande e pequena. A Bolsa de Valores, a B3 aí do Brasil, ela tem um medidor, vamos chamar assim, um índice que afere empresas com governança corporativa. Ela tem segmentos na Bolsa, que é o chamado novo mercado, para empresas que se adequam ao ditame da governança corporativa, ou seja, a empresa, além de se adequar à lei, tem que se adequar aos pilares da governança corporativa. Isso porque você vai ter mais capital, você vai ter mais segurança para o investimento. Esse é o grande ponto. E para a pequena empresa, ou para a média empresa, é fundamental no processo de sucessão. Fundamental. Sem governança corporativa, sem seus pilares e mais, sem a sua execução, você não chega em lugar nenhum. Evita a famosa briga familiar na hora do pega para capar, né? Evita. Eu vou dizer muito simples. Também é Brasil, tá? Para não falar só do nosso estado do Pará. A grande maioria das empresas médias e pequenas, não as empresas de grande porte. Empresa de grande porte é considerado aquela que fatura acima de 400 milhões anos. Isso é pela lei. Mas vamos falar em empresas médias e pequenas mesmo. Que é a nossa realidade, né? É a nossa realidade da grande maioria. Não tem um acordo de sócio, que é o primeiro instrumento mais básico, é aquele preto básico. Quando a mulher quer sair, vai para a rua, vai se vestir, ela põe um preto básico, não vai errar. O acordo de sócio, ou de acionista, ou de cotista,
É o pretinho básico. É onde você vai fazer as regras básicas de convivência entre os sócios, de sucessão, de venda de cotas, de avaliação de empresa. Não tem. O que é feito no Pará ou no Brasil? Regra, apenas um contador faz um contrato social, com todo respeito aos contadores. É importante a função dele, mas a função de alguém de direito e de direito societário vai alinhar, vai adequar isso para instrumentos mais técnicos. Vou te dar um exemplo. Que é muito comum, isso vai fazer, acho que é muito importante essa informação para o teu programa, que tem uma audiência incrível e uma reputação sensacional. É o seguinte, Mauro, a maioria das empresas, se um sócio quiser sair, se tiver só um contrato social, geralmente não fala nada. Qual é a regra que se aplica? Vai no Código Civil. Aplica-se um balanço de determinação. Ora, quem é do mercado, como eu, como você, sabe que avaliar a empresa por balanço não quer dizer nada. Mas se você não falar nada, este é um método a ser aplicável. Se você tem um trabalho de governança com acordo de cotista, acordado entre os sócios, você escolhe um método justo, um método de mercado, que pode ser chamado FDC, um exemplo, que é o fluxo de caixa descontado, para avaliar melhor a empresa. Assim, nenhum cotista que quiser sair vai ser prejudicado e nem a empresa vai ser lesada com um processo judicial que demora anos. Né? Então, falar em direito societário e falar em judicialização é o final da coisa. O direito societário, ele vive... O grande diferencial dele é trabalhar as questões sérias, importantes, estratégicas, fora do judiciário, para sua morosidade. Eduardo, com os últimos acontecimentos aqui na nossa região, atingindo grandes grupos econômicos e assim por diante, essa demanda aumentou? Há uma preocupação do empresariado em buscar uma governança? Mauro, eu sou um expoente aqui, eu posso dizer que tenho trabalhado muito com nossos clientes aqui, de vários segmentos, desde construção e etc. O que ocorre? Várias empresas familiares entraram em recuperação judicial, grandes grupos, isso é fato. Segundo fato, grupos alienígenas, que eu chamo profissionais de fora do Estado, entraram no Estado. Isso força as empresas locais a se profissionalizar. Quem não se profissionalizar está fora dessa nova realidade. Até para ser comprado, ele precisa até para ser comprado. Por questão de sigilo, eu não posso te falar, mas grandes redes aqui do Estado, similares, foram vendidas por preço diferente, pelo dobro do preço uma da outra. Uma tinha governança e outra não. E a outra não. Eu volto a dizer, governança é sinônimo de você vender melhor sua companhia? Não. Mas ela é um facilitador até para diminuir um processo de venda, de fusão e aquisição. Porque quando você está azeitado, a due diligência é muito menor, é muito mais simples. Se você não está azeitado, o comprador vai entrar, vai se aprofundar na sua empresa, vai demorar meses para poder ter um número mais confiável. Então, a governança corporativa serve para isso. Ele é uma métrica fundamental. Ela faz a diferença, ele é um ferramental. E o fundamental dela é a aplicação prática. Não é a teoria é importante. É você ter a teoria e a cultura, mas você ter os medidores de governança, como você vai entrar na empresa e vai alterar o organograma, a forma de ação, Eduardo, forma de... Essas métricas, de alguma forma, contemplam o futuro de vendas, potencial de vendas? A métrica em si de governança, não. Você pode fazer um valuation da empresa, uma avaliação com o futuro projetado. O fluxo, tá? Você projeta, tem vários métodos de avaliação para o futuro. Mas as regras de implementação vão te avaliar o que você fez, principalmente o hoje, o que você pode vir a fazer. Desde o quê? De um diretor, de um conselheiro de administração, de um conselheiro fiscal, eventualmente. Da própria auditoria, ela pode ser avaliada. Então, você começa a estratificar a empresa. Uma pergunta interessante, um item interessante. Nem todas as empresas funcionam assim, acionista ou cotista e direção, geralmente é o básico. Mas você pode criar um conselho de administração. Conselho de administração não é só para SA, ele pode ter uma limitada. Tá? E qual é o facilitador? Você está estratificado, bem estanques as funções, facilita para o investidor. Eu vou te dar um exemplo. No direito americano, como geralmente as companhias, e o societário mais refinado está no direito americano, tá? Muito embora o Brasil siga muito a corrente europeia, francesa, românica, de direito, mas em termos de societário é o direito americano, isso é inegável. No direito americano, como todo mundo, as empresas em regra são capitalizadas via bolsa de valores, o que ocorre? Existe um conflito. O acionista é tanta quantidade pulverizada que ele não tem mais a gestão da empresa, fica na mão do administrador. Chama-se conflito de agência, que é o conflito entre o sócio e o administrador. Ok?
No Brasil acontece um fenômeno interessante, que atinge aqui o Pará. Como não é pulverizada a quantidade de sócios, poucas empresas são de capital aberto, ou seja, na Bolsa de Valores, o que ocorre, irmão? Existe o conflito entre acionista majoritário, que tem o controle da empresa, a diretriz, e o minoritário. E se você não tiver uma boa governança, esse tipo de conflito vai sangrar, vai estancar as empresas. Aqui no Pará, após os nossos exemplos, nós temos exemplos de empresas que eu trabalho, que o minoritário está travando a empresa. Às vezes o majoritário está causando prejuízo ao minoritário. Então, isso é muito importante. E tem uma questão fundamental hoje, mano. É evidente, eu como advogado de direito societário, que o objetivo final da empresa é a geração de lucro dos seus acionistas, é evidente. Mas hoje, com a governança corporativa, isso já vem desde 88, está na moda a sigla ESG. Mas lá na governança se falava de questões socioambientais. Então, quando a empresa está num dado segmento, ela tem responsabilidade, o controlador, o minoritário, mas ela tem responsabilidade com os seus trabalhadores, com a comunidade que ela está inserida, com o Estado, com o fisco. O segmento, o meio ambiente. O segmento, tudo. A gente chama de stakeholders no direito americano. Os shareholders são os acionistas e os stakeholders são os terceiros. Mas eles têm direitos perante a companhia. A gente não está falando de um socialismo, de um aspecto social, não é isso. Eu tenho que lucrar, sim, mas lucrar dentro dos ditames da lei e principalmente dos ditames de governança corporativa. Então, assim, é um cenário, aí se você for olhar, poxa, Eduardo, o que isso tem a ver com o Pará? É simples. Vamos lá. Segmento de farmácia se consolidou há alguns anos atrás, aqui no estado. Segmento universitário, você vê grandes grupos adquiridos. Eu participei de várias operações dessas aí, adquiridos ou comprados. Geralmente, o paraense é vendedor. O meu sonho é ver uma empresa paraense adquirindo outras. A gente vai chegar lá e nós temos potencial para isso. Passamos por uma consolidação muito forte agora do segmento de saúde. Estamos vivendo. O mercado de saúde de hospital, clínica, laboratório está altamente forte. O agro no Pará é uma potência. Então, assim, se você olhar o estado do Pará, com o governo atuante que nós estamos vivendo hoje, independente de partido político, mas que está vivendo a mão na massa, que está abrindo oportunidade para os empresários em geral, é um mercado pujante. O estado do Pará ele é pujante. Os nossos empresários são bons. Os nossos empresários eles são empreendedores. O que falta para eles, aí entra um trabalho técnico especializado, é o quê? É você virar um executivo, você profissionalizar o seu negócio. Nós somos ganhadores de dinheiro. Você sabe disso. Pegar o histórico do nosso... E as grandes empresas nacionais que estão chegando aqui, como você falou, tentaram muitas incorporar empresas locais, até oferecendo bom valor, bons negócios, mas esbarraram justamente na falta de governança. Sem dúvida nenhuma. E mais, a gente chama fusão aquisição, geralmente chama-se contrato de associação, que faz a empresa estrangeira, quando eu digo estrangeira, fora do Estado, para local. Você tem desde uma carta de intenção, o NDA, que é a confidencialidade, estou falando da regra básica, passa pela due diligence e você assina, faz o close e o fechamento da operação. Geralmente funciona assim. Tem várias modalidades aí dentro. Algumas empresas é impossível você comprar, porque você não consegue estabelecer um valor para ela. É invendável, porque é invendável. Um imóvel está no nome de um sócio, o outro imóvel está no nome de outro sócio. Então, às vezes a pessoa fala... Exatamente, às vezes a pessoa fala, poxa, eu quero participar de um processo. Eu falei, calma, você tem que se preparar. E o primeiro passo, se você não quer estruturar a governança, se você não quer fazer nada, mas o básico, o nosso preto básico é contrate uma auditoria. Eu não faço serviço de auditoria. Contrate uma auditoria correta, pelo menos financeira. É o primeiro passo. Geralmente, para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, você pode contratar qualquer auditoria credenciada, né, ou seja, autorizada pela CVM. Qual é a regra de governança? 5 anos a empresa pode te auditar no máximo. Aí você vai falar, é muito custoso. Não é, isso é investimento. É investimento em mais. Você pode até não vender, mas você pode se preparar para ser perpétuo. Porque a perpetuação da companhia ou do negócio passa-se por transparência da informação. O sucessor ou acionista minoritário, ele não quer não necessariamente o lucro, a distribuição de dividendo. É evidente que ele quer, mas ele quer saber se a informação é correta. A maioria das empresas aqui não faz reunião de sócios, não faz assembleia de sócios. Quando faz é mal feita e inventam sempre um papagaio de pirata, desculpa a expressão, de bater a porta do judiciário. O judiciário não entende direito societário.
No estado de São Paulo, que a gente milita muito lá, a gente tem escritório em São Paulo desde 2017, tem câmara específica, tem juiz específico de direito empresarial e societário. Aqui no Pará não tem. Mesmo lá, a gente evita a judicialização. E um outro ponto de extrema relevância, Mauro. Aqui, quando se espertam, já vão pedindo recuperação judicial. E eu vou dar um dado concreto: 97% das empresas que entram em RJ, recuperação judicial, não saem. O conceito da lei, a RJ, é se recuperar... 97%? 90% são dados real. Estou usando dados reais, não saem. A lei, a intenção é boa, mas ainda falta muito instrumento. E, às vezes, a empresa é inviável. Ela é inviável. A RJ existe para quê? Para atender o interesse daquela comunidade, dos stakeholders que são envolvidos na empresa, para a empresa continuar, para continuar atender aquele mercado. Mas, às vezes, é inviável. Então, assim, não é só entrar com a RJ, é você se preparar para uma RJ, eventualmente, e preparar a saída. Porque, geralmente, um empresário tem uma cabeça um pouco mais fechada, vamos dizer assim. O que ele pensa na RJ? Até é o tema que a gente milita muito aqui, mas não é nem o tema de hoje que a gente está focando. Ele pensa em quê, Mauro? Eu vou ficar 180 dias, no grosso modo, sem pagar credores. Renovar... É o que pensam, Mauro. É verdade. Isso passa. Isso passa. E rápido. E rápido. E depois, e o porvir? O nosso trabalho consiste em evitar que a sua empresa entre em crise. O bom trabalho de governança é você fazer antes da crise da empresa. Existem 3 tipos de crise, Mauro: financeira, patrimonial e econômica. Geralmente, as empresas que eu vi em RJ no Estado estão nas 3 crises. É inviável. É inviável. Eu posso falar hoje de RJ, eu estou com uma grande pré-RJ no Estado, é pública, eu acho que é a maior do Estado, o setor de mineração está na minha mão. Estão batalhando, mas os credores são bancos, não são fornecedores. Estamos estruturando uma empresa com geração de caixa absurda, com potencial de geração de caixa. Ali dá para sair. Mas se você não tem fluxo de caixa, potencial de caixa, a sua empresa não vai sair do lugar. Isso é inevitável. É que nem a morte. A morte da empresa é a falência. Mas voltando à governança, um dado interessante para ti e para os teus telespectadores. Até reitero o meu orgulho estar no teu programa. É o seguinte, Mauro. O Brasil, em 2021, independente de questões políticas, bateu o recorde de pedido de listagem de empresa na Bolsa de Valores, no meio da pandemia. Empresas pedindo listagem para abrir capital. Olha o fato interessante. 2. Eduardo, para que serve abrir capital? Quem quer liquidez? Chegou um empresário aqui, muito conhecido aqui no estado: Eduardo, eu quero abrir o capital. Eu falei: para quê? Tem uma liquidez absurda, uma geração de caixa absurda. Para que eu quero abrir capital? Não faz sentido. Mas para outras empresas faz sentido. Você se capitalizar na bolsa pode ser mais barato do que capitalizar via banco. Então, e um outro dado. Mas bolsa de valores é uma empresa grande e pequena. Existe um segmento na B3, na bolsa de valores, só para médias e pequenas empresas. Poucas pessoas sabem disso. Que tem um regramento mais facilitado do acesso ao capital. Então, nós temos... Como é que funciona hoje? Nós temos a bolsa de valores como um grande foco de capitalização, temos bancos e temos investidores. É assim que uma empresa se financia, ou o capital próprio do sócio. Esses 4 mecanismos. Aí nós vamos falar de fusão e aquisição baseada em governança corporativa. Tá, eu quero vender minha empresa. A regra no Brasil, você vende para um investidor estratégico. Você não vende... Qual é a regra da lógica americana? Entra um fundo, o fundo capitaliza a tua empresa, ele sai na abertura de capital. O seu fundo mete o dinheiro, sei lá quantos milhões na tua empresa, ela alavanca e você abre capital, e o fundo da capitalização, na abertura do capital, ganha o seu lucro. Mas no Brasil, geralmente, ou no Pará, a venda é feita por um investidor estratégico. Ou seja, a gente não abre na bolsa. Mas presta atenção, geralmente as empresas que compram os parentes estão na bolsa. Nós temos caso real aqui, e tem um grande jornalista, que um grupo mediano, ou seja, do mesmo tamanho do outro, adquiriu um outro por não sei quantos bilhões. Mas se você olhar a essência dos grupos, era muito parecido. Por que o de fora conseguiu adquirir o outro? Ou grande fatia do outro, ou controlar o outro? Porque ele abriu capital na bolsa, se capitalizou, veio com capital e adquiriu o nosso player. Então, é um mercado com muitas variáveis. Um mercado que é um mundo que o empresário quer ganhar dinheiro aqui no estado do Pará, é ganhador de dinheiro, mas não se prepara de forma adequada, com os instrumentos adequados para ganhar dinheiro. E o momento está melhorando. Eu acho que os empresários não têm essa visão, a gente tá avançando nesse cenário. Uma boa informação é de que não tem tamanho para você abrir o capital, não tem tamanho para você começar uma governança? Não, governança zero tamanho.
A padaria da esquina pode ter governança corporativa. Por quê? Porque vai ter uma sucessão. Geralmente o seu Manuel e a dona Joaquina, são sócios. Mas ele tem 4 filhos. Às vezes tem um filho do primeiro casamento, um filho fora. Então, governança corporativa nessa faceta vai desde empresas pequenas. Para abrir capital, existe um certo mínimo de tamanho, que não precisa ser tão grande, mas exige regras. Você tem que estar auditado por X anos. Sem governança, você não abre capital. A CVM não autoriza. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela tem tanta parte de autorização como sancionador. O controle no Brasil é sensacional. Eu vou te dar uma informação, Mauro, que é interessante, ela é um pouco teórica, mas é prática. Geralmente se fala assim, poxa, o mercado tem que ser livre, né? O mercado tem que funcionar de forma livre. Eu também acho. Porém, perceba que o mercado onde se tem alta regulação é o mercado da Bolsa de Valores. Onde estão os grandes players, os grandes investidores, é altamente regulado. E a regulação do Brasil é boa. O Brasil aqui não é nem tudo é ruim, é muito boa a CVM e a nossa regulação. Assim como é a americana lá, que tem sua legislação própria. Então, o mercado é livre, mas é regulado. Vou te dar um outro dado que vai, eu acho, agregar muito, pode abrir a cabeça dos teus telespectadores. Na Alemanha, funciona assim as empresas. Não tem o capital, o banco vira-se acionista da empresa. Qualquer tamanho. O conselho de administração tem cadeiras para membros do trabalho, para trabalhadores da empresa. Isso na Alemanha. Ou seja, o banco não empresta, ele torna-se sócio ao emprestar. Nos Estados Unidos, a regra é capitalização como? Via Bolsa de Valores, sem interferência quase bancária. A regra. Aqui Brasil, é a poupança pessoal. Aqui é a poupança pessoal. Está num processo de amadurecimento, de evolução. Isso é muito claro. E quem não se profissionalizar, pode ser uma pizzaria, ou evoluir, ou pelo menos ter um acordo de sócio adequado, proteção patrimonial, uma análise fiscal voltada para o societário. Eu até brinco, eu sou ex-tributarista, eu tenho mestrado em tributário, etc., mas meu mundo é societário. Mas a tributação envolve tudo. Qualquer decisão da empresa envolve impactos fiscais. Então, tem que ter uma análise mais holística da coisa, da operação. Então, é o momento que a gente vive. Doutor Eduardo Brasil, muito obrigado por todas essas informações em cima do lance, no momento em que estão tendo tantos problemas empresariais na nossa região. Isso abre realmente a mente dos nossos conterrâneos para começarem a olhar melhor para essa consolidação de mercado que está acontecendo, pela invasão de empresas de fora. Não adianta chorar, né, o leite derramado. Tem que correr atrás e se organizar. Muito obrigado Exatamente. Pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro. Eu termino dizendo o seguinte, assim, se a gente olhasse para trás, nós seríamos que nem caranguejos. Nós temos que olhar para o porvir. O que a gente tem que fazer de diferente para ser competidor no mercado? O paraense, o nortista, é empreendedor. Eu tenho muito respeito pelos empresários locais que fizeram acontecer nesse estado. Mas eu acho que o momento que nós estamos vivendo é de dar um segundo passo. E esse passo é você ter a sua veia empreendedora com um back-office adequado, que vai possibilitar a sua empresa, pelo menos, competir com outras que são sofisticadas em nível nacional ou estrangeiro. Mário, eu te agradeço. Muito obrigado, hein?